Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e nessa sexta aula do programa Tô de Casa no Enem, nós iremos continuar resolvendo as questões do Enem 2017. Sem mais demora, vamos para a nossa primeira questão. Questão 119. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O lapachol é da classe da naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enóica, que permite que este composto seja isolado da serragem dos ipês por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Pois bem, o lapachol possui em sua estrutura química uma hidroxila enóica com pKa igual a 6. E para ser isolado, vai se processar por extração seguida de uma filtração simples. E o enunciado continua. Considere que o pKa igual a menos log de Ka, em que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Então ele trouxe aí a fórmula do pKa e o conceito de Ka, que é constante ácida. Também trouxe a estrutura química do lapachol. E pergunta, qual solução deve ser usada para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? E traz aí as alternativas. Bem, quais são os dados relevantes aqui nessa questão? O lapachol é encontrado na serragem dos ipês, ele vai ser isolado por extração com uma solução adequada, seguida de uma filtração simples, e na estrutura desse lapachol possui uma hidroxila enóica. E a pergunta é, no processo de extração, deve-se utilizar qual das soluções mencionadas? Ou seja, nós vamos ter que analisar as alternativas e ver qual a melhor solução para promover a extração desse composto. Pois bem, então nós temos aqui a serragem do IP. Um dos constituintes dessa serragem é o lapachol e nós queremos extraí-lo dessa serragem. Então vamos analisar a estrutura do lapachol. De acordo com o enunciado, esse lapachol possui uma hidroxila enóica e realmente ela está aqui, ó. E por que ela é uma hidroxila enóica? É uma hidroxila que está ligada a um carbono insaturado por dupla ligação. E essa configuração caracteriza o grupo enol. Por essa constatação, por essa análise dessa hidroxila enóica, configurando então um grupo, a função química enol, nós já temos uma ideia que o lapachol possui caráter ácido. Além disso, a questão trouxe outras informações que indicam esse caráter ácido do lapachol. Observe, a questão trouxe o valor de pKa, a fórmula de Ka, além disso, trouxe a definição, Ka é a constante ácida. Juntando todas essas indicações, nós podemos concluir que o lapachol possui caráter ácido. Mas afinal, por que é importante concluirmos que o lapachol possui caráter ácido? Já que ele possui caráter ácido, ele vai ter afinidade, tendência de reagir com um composto básico. E como nós estamos tratando de extração por solução, então nós vamos ter que analisar as alternativas e encontrar aquele composto capaz de promover uma solução básica. Então vamos à análise das alternativas. Letra A, solução de Na2CO3. Bem, o Na2CO3 é o carbonato de sódio. A priori faz um certo sentido, então nós vamos reservar essa alternativa. Letra B, solução tampão de ácido acético com acetato de sódio, com pH igual a 4,5. De cara podemos eliminar essa alternativa, pois o conceito de solução tampão é não deixar o pH variar. Como esse pH está em 4,5, é uma solução ácida e nós estamos atrás de uma solução básica. Na letra C, fala de uma solução de NaCl, ou seja, de cloreto de sódio. É um composto iônico, ele não vai alterar o pH da solução.
Então, podemos também eliminar essa alternativa. Na letra D, fala sobre uma solução de Na2SO4. A priori, também faria um certo sentido, pois o Na2SO4 é o sulfato de sódio. Então, vamos reservar para posterior análise. E na última alternativa, fala de uma solução de HCl. De cara, podemos eliminar, pois HCl é o nosso ácido clorídrico. E nós estamos atrás de uma solução básica. Então, restou duas soluções. Duas possíveis soluções. Uma de carbonato de sódio e outra de sulfato de sódio. Vamos analisar essas possíveis soluções. Lá no carbonato, no Na2CO3, o Na é proveniente do NaOH, ou seja, de uma base forte. Já o CO3 é proveniente do H2CO3, do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Base forte com ácido fraco, nós vamos possuir então aí um caráter básico para esta solução. Já o Na2SO4, o Na, também é proveniente do hidróxido de sódio, do NaOH, que é uma base forte. Já o SO4 é proveniente do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, um ácido forte. Base forte com ácido forte, o composto aí, a priori, vai ter um caráter neutro. E além disso, não vai sofrer hidrólise, já que é proveniente de eletrólitos fortes. Então, realmente, a melhor opção dentre as mencionadas é a letra A, uma solução de Na2CO3 para formar um sal de Lapachol. Correto? Beleza. Nossa próxima questão é a 124. Ela diz o seguinte: o ferro é encontrado na natureza, na forma de seus minérios, tais como hematita, magnetita e ustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos, em condições adequadas. Uma das etapas neste processo é a formação de monóxido de carbono. Pois bem, o ferro é encontrado de três formas: hematita, magnetita e ustita. Na obtenção do ferro gusa, há a formação de monóxido de carbono, o CO, correto? E continua. O CO é utilizado para reduzir o FeO, conforme a equação química. Pois bem, o monóxido de carbono vai reduzir o óxido de ferro, produzindo assim então ferro e liberando dióxido de carbono, de acordo com a equação química em tela. Continuando a questão, ele afirma: considere as seguintes equações termoquímicas. E mostrou três equações termoquímicas com seus respectivos valores de ΔH, ou seja, respectivos valores de variação de entalpia de reação. Beleza? Então, essas reações, essas equações representam todas as reações que ocorrem neste processo. E na parte final ele pergunta: o valor mais próximo de ΔH, ou seja, da variação da entalpia de reação, em quilojoules por mol de óxido de ferro, para a reação indicada do óxido de ferro com monóxido de carbono é. Bem, estudantes, então, de fato, o que ele realmente quer é saber o valor do ΔH para a reação de redução do óxido de ferro pelo monóxido de carbono, que é aquela primeira equação que nós vimos, correto? Então, vamos aí para os nossos dados. Primeiro, nós temos uma equação modelo, uma equação exemplo, que é aquela primeira equação nossa. Nós temos as equações intermediárias que ocorrem durante todo esse processo. E aqui, por último, um fato importante, lei de Hess. Pois, como a questão quer saber valor de ΔH, nós temos que recorrer à lei de Hess para calcular esse valor de ΔH. Por fim, o exercício pergunta: qual o valor aproximado de ΔH da equação modelo? Pois bem, essas são as nossas 4 equações. Estudantes, a partir desse momento, eu peço que você preste bastante atenção no movimento do cursor do mouse, pois eu vou usar o cursor para indicar algumas multiplicações, algumas explicações, correto? Então, nós temos aqui
a equação modelo, que é a equação exemplo, é aonde nós pretendemos chegar, e temos aqui as nossas equações intermediárias, correto? Que acontece durante o processo. De acordo com a lei de Hess, eu vou ter que manipular essas equações intermediárias para que, ao final da manipulação, eu possa somá-las e essa soma resultar em uma equação igual à equação modelo, a equação exemplo. Estudantes, na lei de Hess, nós temos que enxergar as equações químicas como se fossem equações matemáticas, que nós podemos tomar 3 tipos de ações: multiplicar, dividir ou inverter. Temos que ter em mente que, ao fazer qualquer uma dessas 3 ações, nós vamos estar refletindo diretamente também no valor de ΔH. Ou seja, caso eu multiplique ou divida qualquer equação, o valor de ΔH também vai ser multiplicado ou dividido. Já em relação a inverter uma equação química, caso eu inverta, o valor de ΔH terá o seu sinal também invertido. Ou seja, se a priori ele apresentava um ΔH positivo, ao inverter a equação química, ele vai apresentar um valor de ΔH negativo. Ok, depois de manipular essas equações, eu tenho que somá-las. De que maneira? Espécies químicas iguais no mesmo lado da equação, ou seja, ou no reagente ou no produto, vão ser somadas. Agora, espécies químicas iguais em lados opostos da equação química, ou seja, uma no reagente e outra no produto, vão ser subtraídas, anuladas, correto? Então, voltamos aqui para as nossas equações. Então, são essas nossas equações e nós vamos começar a análise. Observe que na equação modelo, o óxido de ferro está nos reagentes. Aqui nas equações intermediárias, eu preciso dele também nos reagentes. E eu consigo localizá-lo aqui nos reagentes, exatamente aonde eu preciso. Então, essa segunda equação vai ser mantida. Ou seja, eu não posso inverter essa equação. O segundo composto é o CO, o monóxido de carbono. Ele está na equação modelo localizado também nos reagentes. Nas equações intermediárias, eu localizo ele na primeira equação nos reagentes, aonde eu preciso, só que na segunda e terceira equação, eu localizo ele nos produtos. Ou seja, eu não posso tomar nenhuma atitude referente ao CO. Já o próximo composto da equação modelo é o Fe, nosso ferro. Eu preciso dele nos produtos e eu já localizo ele na primeira equação nos produtos. Consequentemente, essa primeira equação tem que ser mantida. O nosso último composto da equação exemplo, da equação modelo, é o dióxido de carbono, o CO2. Preciso dele nos produtos e eu consigo localizar ele na primeira equação no produto. Porém, na segunda e terceira equação, ele está localizado nos reagentes. Então, eu também não tenho condição de tomar nenhuma atitude baseando-se pelo CO2. Só que observem, nós temos o FeO3 aqui nos reagentes e aqui no produto. Só que esse composto, esse Fe2O3, não está presente na nossa reação, na nossa equação modelo. Então, eu tenho que eliminá-lo das equações intermediárias. E como explicado, só existe uma maneira de eliminar, de anular uma espécie química. É ele estando em lados opostos. E é exatamente isso que está acontecendo. Um está no produto e outro está no reagente. Então, eu tenho que manter essa equação para continuar com essa configuração e poder eliminar esse composto das equações intermediárias. Só que aqui surgiu uma dificuldade. Observe, nesse Fe2O3, aqui nos reagentes, eu possuo apenas 1 mol dele. Já no produto, possui 3 mols desse composto. Então, para eliminar, eles têm que estar na mesma quantidade. Então, eu vou multiplicar essa primeira equação
por 3 para igualar a quantidade deles e eliminá-los. O mesmo acontece com o Fe3O4. Eu tenho um nos reagentes e outro no produto, porém a quantidade estão diferentes. 2 mols de Fe3O4 nos reagentes e 1 mol no produto. Por isso eu devo multiplicar essa equação por 2 para poder também eliminá-lo dessas equações intermediárias. Ressaltando que toda vez que você multiplica uma equação, o valor de ΔH deve ser multiplicado. Então vamos aí para a nossa manipulação de fato. Observe, todas as equações devem ser mantidas. A equação 1 multiplicada por 3 e a equação 2 multiplicada por 2. Então vamos às multiplicações. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Menos 25 vezes 3, menos 75. Agora, multiplicando a segunda equação por 2. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Menos 36 vezes 2, menos 72. Agora que nós já manipulamos as equações, nós temos condições de somá-las. Lembrando, espécies químicas no mesmo lado da equação soma-se. Espécies químicas iguais em lados opostos da equação subtrai, anula-se. Partindo desse princípio, nós percebemos 3 mols de Fe2O3 no reagente e 3 mols de Fe2O3 no produto. Ou seja, mesma quantidade, mesma espécie química em lados opostos da equação, anula-se. Já o Fe3O4 está na mesma situação, mesma espécie química, mesma quantidade em lados opostos, anula-se. Ao lado dele aqui, observamos 2 mols de CO2 na segunda equação, mais 1 mol de CO2 na terceira equação. 2 mais 1, no total eu tenho 3 mols de CO2 nos reagentes. No produto, eu encontro 9 mols de CO2. Então, 9 menos 3 sobram 6 mols de CO2. O mesmo acontece com CO. 2 mols de CO aqui nos produtos, mais 1 aqui, 3 mols no total. E eu tenho 9 mols aqui de CO nos reagentes. 9 menos 3, sobram 6 mols de CO. Tudo que sobrou faz parte da nossa equação resultante, da nossa equação global. Pois bem, 6FeO sobrou também 6CO, sobrou 6Fe e 6CO2. Fazendo essa conta aqui, ó, menos 75, menos 72, mais 47, nós resultamos num ΔH de valor menos 100 kJ por mol. Só que observe, estudante, essa equação resultante não está igual à minha equação modelo que eu preciso chegar, já que a equação resultante, a equação modelo, a proporção está de 1 para 1, e na equação resultante de 6 para 6. Então, eu tenho que dividir toda essa equação resultante por 6. Fazendo isso, eu vou ter 1 FeO, 1 CO, 1 Fe e 1 CO2. Menos 100 dividido por 6, ΔH é igual a menos 16,66 kJ por mol. Agora sim, a minha equação resultante está igual à minha equação modelo. Então, a alternativa correta é a letra B, aproximadamente menos 17 kJ por mol. Bem, estudante, vamos ficando por aqui na aula de hoje com umas 2 questões de média dificuldade. Valeu, até a próxima aula.